Pessoa que não possui o exemplar da Bíblia Sagrada, eu agradeceria de coração se você pudesse compartilhar a leitura da palavra de Deus com ela. Veja aí se tem alguém na sua frente, na sua retaguarda, na sua direita, na sua esquerda, que não tem a Bíblia. Você socorra aí este soldado desarmado que está aí perto de você. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Eu convido a todos para lermos apenas, mais uma vez, apenas o versículo 30. Vamos ler todos juntos em alta voz, apenas o versículo 30, todos juntos, 1, 2, 3. E busquei. Você, por gentileza, antes de você se sentar, dissesse para pelo menos 2 irmãos aí perto de você, diga para ele: meu irmão, Deus conta contigo. Diz aí para ele, fala com ele, convença ele disso nessa noite, desse compromisso, e todo o seu assento nessa noite, glorificando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Meus amados, meus prezados, meus queridos, meus ilustres irmãos, contando com a sua preciosíssima atenção nesses poucos minutos que nós temos, quero compartilhar convosco aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Temos lido nessa noite a palavra de Deus, a Santa Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, e temos lido nessa noite aqui uma verdade extremamente atual, uma verdade para esta hora do fim. A Bíblia nos mostra que o livro do profeta Ezequiel, esse extenso livro de 48 capítulos, nos descreve a poderosa mensagem que este homem ministrou para a nação de Israel. O profeta Ezequiel, quem foi o profeta Ezequiel? De acordo com a Bíblia Sagrada, o profeta Ezequiel tem o seu pai com o nome de Buzi. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta Ezequiel foi chamado aos 30 anos de idade. Durante 22 anos ele ministrou na nação de Israel, conhecido também como profeta do cativeiro. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel, nós observamos e constatamos que a chamada ministerial deste homem está descrita logo nos 3 primeiros capítulos desse livro. O capítulo 1 descreve a poderosa visão que o profeta teve do trono e da glória de Deus. O capítulo 2 é o capítulo do chamado, é o capítulo da convocação, é o capítulo da missão, é o capítulo do ide, é o capítulo do compromisso, é o capítulo da responsabilidade, é o capítulo do encargo divino. No capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, você observa a Bíblia dizendo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta se prontifica e começa a receber, a ouvir a poderosa mensagem da palavra de Deus. O que mais me chama a atenção logo no início deste livro sagrado é o capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, quando Deus levanta este homem para ministrar lá no cativeiro de Babilônia. A Bíblia nos mostra que Deus levanta o profeta Ezequiel e simplesmente não pede a ele um favor. A Bíblia nos mostra que Deus não faz uma solicitação a ele. A Bíblia diz que Deus é direto, Deus é conciso na sua palavra, e diz para ele no capítulo 3: filho do homem, eu te pus como atalaia sobre aquela casa rebelde. Tu da minha boca ouvirás as palavras, e você vai ministrar aquele povo, você vai desmascarar aquele povo, você vai mostrar àquele povo os seus pecados. Agora eu digo uma coisa para você, estou te prevenindo, Ezequiel: quando você estiver lá ministrando a minha palavra, executando o meu juízo, executando as minhas ordens, saibam que eles não vão te receber de braços abertos, eles não vão estender um tapete vermelho para você, eles não vão te receber com um sorriso nos lábios. Muito pelo contrário, vão resistir a tua mensagem, vão resistir a tua palavra, porque é um povo obstinado de coração, é um povo de semblante duro. Agora tem um detalhe, Ezequiel: quer ouça ou quer deixe de ouvir, você vai ter que pregar a minha palavra. Quando eu vejo aqui, meus amados, a história se segue, e quando nós vamos descrevendo, destrinchando esta passagem linda, eu fico imaginando que Deus nesses últimos dias está com muita expectativa, tentando encontrar homens, mas a hora do fim, nesta hora do fim, Deus está buscando homens e mulheres com quem Ele
possa contar. Porque Deus está buscando nesta hora do fim, nestes dias, homens e mulheres com quem Ele pode contar. Porque a Bíblia nos mostra que Deus elegeu a nação de Israel. Deus apontou o dedo para a nação de Israel. Capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chama um homem chamado Abraão para dar início à nação de Israel. E a nação de Israel, muito embora tenha sido ou tivesse sido eleita, escolhida, selecionada pelo Deus Todo-Poderoso para mostrar para o homem a diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, entre Israel e filisteus, entre luz e trevas. A nação de Israel decepcionou a Deus durante muitos anos e de muitas formas. Deus escolheu a nação de Israel a fim de que ela pudesse ser exemplo para as outras nações em muitas áreas desta nossa vida. Deus escolheu a nação de Israel para que elas pudessem ser exemplos para as outras nações na sua forma de adoração. Mas a nação de Israel decepcionou a Deus, prostrando-se e adorando a outros deuses, deuses como Marduk, deuses como Baal, deuses de pedra, deuses de gesso, deuses de ouro, deuses que não falavam, que não falam, que não ouvem, que não andam. A nação de Israel decepcionou a Deus na sua área da adoração. Tudo que Deus queria é que Israel tivesse Ele como sendo o único Deus Todo-Poderoso. Mas Israel, quando você lê o livro de Juízes, você observa que Israel decepcionou o Deus Criador Todo-Poderoso, curvando-se e adorando-se a deuses estranhos, num período contado de 280 anos. Passavam-se as gerações, vinham os pais, nasciam os filhos, depois dos filhos vinham os netos, e o povo sempre adorando outros deuses. Deus não aceitava esse tipo de idolatria. De Israel decepcionou a Deus na área da adoração. Deus elegeu a nação de Israel para que eles fossem exemplo para as outras nações, na sua forma de vestir, na sua indumentária, nos seus trajes. Mas também Israel nesta área decepcionou a Deus, copiando modelos das outras nações pagãs. Nesta área Israel também decepcionou a Deus. Israel decepcionou a Deus no seu amor, no seu compartilhamento, com a sua comunhão entre os santos, entre os seus congregados. Israel não queria mais casar com os povos homens, não queria mais casar com as mulheres da sua aldeia, da sua nação. Estavam sempre buscando casamento com mulheres estranhas e consequentemente estavam sendo pervertidos nossos corações. Israel decepcionou a Deus em muitas áreas. A Bíblia nos mostra que Deus também se decepcionou, não apenas com a nação de Israel, mas com os homens que se destacaram na nação de Israel. Aliás, muito antes de surgir a nação de Israel, a expectativa de Deus, ela também foi frustrada em relação a alguns homens. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós temos Deus inaugurando ali o primeiro homem na face da terra. Deus cria um homem chamado Adão, molda Adão com as suas próprias mãos e o coloca ali no jardim do Éden. Tudo que Deus queria era que Adão fosse exemplo para toda a história da humanidade. Mas Adão decepcionou a Deus junto com a sua esposa. Depois de Adão vieram os filhos dele, Caim e Abel. Também decepcionou, porque Caim assassinou o próprio irmão. Ele não teve a frieza de entregar o seu coração para a perversão, para o inimigo. Então acabou assassinando o próprio irmão. E os homens que foram surgindo na história, os homens que foram surgindo na humanidade, fez com que Deus se decepcionasse na sua expectativa. Quem é que nunca leu o livro, capítulo 6 do livro de Gênesis, e vê ali uma história triste, quando a Bíblia nos narra que na medida que a população mundial ia crescendo, na medida que a população mundial ia se desenvolvendo na face da terra, crescia também o pecado, crescia também o afastamento, o distanciamento, o desligamento do homem a Deus. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro de Gênesis que os homens nasciam, mas na medida que iam se desenvolvendo, os homens só queriam saber de comer, beber, casar e dar-se em casamento. O pecado atingiu um patamar tão grande na história da humanidade que Deus, olhando do céu para a terra, Ele deu o prato que até hoje soma os nossos ouvidos e entristece o nosso espírito. Deus olha a humanidade, Deus olha os homens que Ele havia criado, e Ele vê o pecado contaminando o coração do homem. Então Deus dá o seguinte brado: olha, eu me arrependo de ter criado o homem na face desta terra. Eu criei o homem para me amar, eu criei o homem para estar junto de mim, eu criei o homem para me dar primazia, mas o coração do homem está entregue ao pecado. O homem se distanciou de mim. Então a Bíblia nos mostra no capítulo 6 que Deus salva apenas Noé e a sua família e recomeça toda o desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque o pecado havia se desenvolvido na face
estava sendo interrompida e prejudicada, mesmo após o dilúvio. A Bíblia nos mostra que os outros